Bem-vindos a mais um especial MyGig, hoje dedicado ao financiamento do jornalismo. Este fim de semana, dia 28 e 29 de junho, realiza-se pela primeira vez na história portuguesa do jornalismo a primeira convenção organizada por mídias não tradicionais em Portugal. Será no Goethe Institute, em Lisboa. Para conversar connosco sobre o financiamento do jornalismo e este universo dos mídias não tradicionais, temos connosco Sofia Craveiro, jornalista do Gerador, João Ribeiro, diretor e jornalista do Shifter, e Nuno Viegas, jornalista do Fumaça. Sofia, para começarmos a conversa, explica-nos o que é isto da MediaCon. Então, obrigada Ricardo. A MediaCon é uma convenção de jornalismo não tradicional. Isto é uma convenção que resulta do esforço de 16 projetos de jornalismo não tradicional, todos eles diferentes, e que uniram esforços para debater a profissão e chamar a atenção para a pluralidade que as caracteriza. Nós sentimos a necessidade de organizar esta convenção não só porque queremos discutir a nossa profissão e também dar a conhecer um bocadinho ao público as nossas especificidades, daí que tínhamos vários temas, várias conversas sobre inteligência artificial, cruzamento entre jornalismo e arte, sustentabilidade, gestão de investigações judiciais longas. Temos uma mídia de temas que vamos discutir, mas mais importante do que isso, queremos chamar a atenção para a importância do financiamento público para a sustentabilidade dos nossos projetos. E daí que quisemos trazer não só as nossas visões, mas vamos também ter participações internacionais em algumas das conversas. Mas com certeza que o Nuno poderá falar melhor sobre isso. Sobre participações internacionais? Sim. Temos dois debates magnos, grandes. Um lidando com a sustentabilidade do jornalismo, que era a Brigitte After, da Arena for Journalism in Europe, para falar das estruturas de financiamento europeias e de modelos de angariação de fundos por filantropia ou públicos, e o Peter Maschitz, do Investigate Europe, que é uma relação trans-europeia, pan-europeia, com jornalistas em mais de uma dezena de países, estão agora um bocado por todo lado, e que têm um modelo de sustentabilidade europeu, portanto não baseado na filantropia individual de cada país. Para falar noutro debate sobre jornalismo local, vem do Corrective Europe, que é uma publicação independente, alemã, bastante grande, Olaya Pérez, que na verdade é espanhola, não é alemã, mas está ligado ao Corrective Local, que é uma organização que eles criaram agora para conectar jornalismo de investigação entre diferentes relações locais, para facilitar jornalismo colaborativo europeu à escala de pequenas relações comunitárias. Uhum. João, tu vais dar um workshop sobre inteligência artificial. Quais são os desafios, agora afunilando um pouco também para isso, que a inteligência artificial tem para o jornalismo? Eu primeiro queria só começar por fazer um preâmbulo necessário que não me posso identificar como jornalista e, portanto, os reveladores do setor ficarão contentes por eu fazer este reparo, assim, aqui parado, jornalista. Quanto à inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial, neste momento, acaba por ser o culminar da tão badalada revolução digital, a digitalização que se tem falado, e nesse sentido é mais uma iteração dessa fase, dessa evolução, que, diga-se de passagem, em Portugal foi abraçada de uma forma um pouco estranha, não é? Resultou sobretudo na proliferação dos takes da Lusa por todos os órgãos, quase sem alteração. E eu acho que a inteligência artificial representa um desafio um bocadinho nesse sentido de ser preciso cada vez mais para os mídias, para os diferentes mídias, encontrarem os espaços para se diferenciarem uns dos outros, porque a produção de texto sintética que a inteligência artificial permite, não é? Permite criar cópias iguais facilmente. Portanto, o grande desafio é esse, é os jornalistas conseguirem perceber o seu lugar no espaço público, não é? E o seu ponto de vista, que é único e que acrescenta valor, e é muito o grande desafio. Por outro lado, e aquilo que eu também vou abordar mais no meu workshop, porque o tema que escolhi foi pensar criticamente sobre a inteligência artificial, tem a ver com esta lógica, e mais uma vez relaciona-se muito com a revolução digital passada, porque as redes sociais também foram muito mal compreendidas pelos jornalistas e, portanto, a transição dos órgãos para as redes sociais foi mal compreendida, não é? Achamos que é um espaço público e que a governança é democrática, e não é nada disso. E eu acho que a inteligência artificial sofre do mesmo mal, e corremos o risco de criar muitas dependências de ferramentas que são de monopólios e que facilmente aumentam o preço
da ferramenta que estamos a falar e faz com que os jornais deixem de ter capacidade de pagar e, portanto, há aqui uma necessidade de perceber a tecnologia para depois também perceber como é que a podemos incorporar, porque existem muitos jornalistas, eu incluo-me nessa lista, já uso algumas ferramentas de inteligência artificial no meu dia-a-dia, por exemplo, para transcrever entrevistas e poupa-me imenso tempo e trabalho. E, portanto, acho que o primeiro desafio é compreender para depois perceber quais é que são os desafios seguintes, porque acho que é uma revolução que não vamos conseguir parar com as nossas mãos e, portanto, mais vale entender e perceber o que é que a partir daí podemos fazer sem ir atrás do brilho, não é? Do fascínio. E de que forma é que, por exemplo, a inteligência artificial pode afetar um ecossistema mediático em que a pluralidade é cada vez menor e muito fruto da falta de financiamento, ou seja, da concentração de propriedade dos órgãos de comunicação social? Sim, a inteligência artificial, ao permitir a criação em barda de conteúdos, não é? Abre a porta, baixa muito o preço de produção dos conteúdos. Até um mídia norte-americano fez esta semana um teste, o 404 Media, que é uma cooperativa de jornalistas, um projeto muito interessante, por acaso, fez um exercício que foi: vamos replicar o nosso próprio site. Vamos encontrar malta disposta a replicar o nosso site. Foram ao Fiverr, encontraram um freelancer, pagaram-lhe $300 e em menos de nada tinham um site a copiar as notícias deles, a fazer mirror do site deles para outro site. E este é o tipo de desafios que podem surgir. Para além disso, existe um bocadinho aqui chamamos-lhe a política de terra queimada, não é? Porque pode permitir que os órgãos que já concentram muita atenção produzam conteúdo sem grande valor, mas que ocupe territórios temáticos que os outros mídias depois têm alguma dificuldade em ir buscar. E nesse sentido é um bocadinho aquilo que a Sofia dizia: não se valoriza a pluralidade, que eu acho que é um desafio que em Portugal ainda estamos a descobrir, não é? Acho que há muito pouco a valorização da pluralidade. Eu acho que a inteligência artificial, ou fazer parecer tudo muito fácil, à distância de um clique, acaba por ir um bocadinho no mesmo sentido. E nós, jornalistas dos meios mais não tradicionais, como escolhemos chamar-lhe, temos aquele cuidado de ter uma perspectiva mais autoral, o enquadramento próprio, fazer as coisas com tempo e refletidas. E a inteligência artificial generativa, na sua forma mais corrente de utilização, é um bocadinho o contrário disto, não é? É fazer as coisas de uma forma automática, sem esse cuidado, a partir de padrões estatísticos e, portanto, sem esse ponto de vista autoral, mais específico e mais localizado, que eu acho que é um ponto muito importante, não é? O jornalista tem sempre o seu lugar de fala, não só em questões específicas, mas no geral, e isso é muito importante de preservar, porque a ideia de que os mídias são homogéneos ou que são neutros é uma ideia um bocadinho falaciosa, ou um bocadão falaciosa, e, portanto, nesse sentido, a inteligência artificial pode ser um problema, mas também pode ajudar redações como as nossas. Eu acho que isso é importante nós percebermos, porque as nossas redações têm poucos elementos, muitas vezes, não é? Têm dificuldade de ir a alguns sítios, e dou o exemplo de um órgão de comunicação que também se enquadra na nossa definição, o 00, por exemplo, que desenvolveu um bot internamente, um sistema de inteligência artificial internamente. Como eles fazem muito trabalho de reportagem sobre jogos de futebol, que é uma coisa que é mais ou menos estruturada, eles conseguem, a partir da ficha estatística de um jogo, ter um sistema de inteligência artificial que gera uma notícia que é treinada com o texto do que eles costumam publicar e, portanto, permite-lhes cobrir jogos da Distrital do Porto ou de coisas assim que eles não teriam capacidade de chegar lá e conseguem chegar lá. Mas isto não é abdicado do jornalismo? Depende depois também como é que estabelece o teu modelo de negócio. Eu acho que nós também temos que pensar um bocadinho nisso, não é? Justamente nós mídias pequenos, e se queremos crescer, temos que pensar um bocadinho nisso e até que ponto é que temos que fazer essas concessões e esses isso já acontece, por exemplo, a Lusa já publica notícias sobre a Bolsa, salvo erro, com inteligência artificial, mas são notícias sobre a Bolsa. Agora, um jogo de futebol... E o CNET passou a fazer a mesma coisa. O CNET parece-me que foi desastroso. Foi desastroso, exatamente. Eu por acaso, eu acho pior quando falamos da Lusa, porque cá está, é uma entidade central que vai distribuir pelos demais e que provavelmente vai usar um modelo generalista de inteligência artificial para fazer isso, do quando falamos da própria redação, a desenvolver a sua própria ferramenta, não está dependendo de outra ferramenta, ou seja, eles controlam o que está ali, não é? Até podem ter um jornalista dedicado a treinar aquele bot, por exemplo, e isso eu vejo mais quase como uma capacidade aumentada e não necessariamente uma centralização, porque as pessoas que seguem os Salgueiros também têm direito a ver a notícia online e se calhar não precisam necessariamente ou sempre do olhar do jornalista, mas
não haver o jornalista não tem que significar que não haja a notícia. Mas isto não é um modelo de produção de conteúdos e não um modelo de produção de informação. Exato. Não, Porque gera certamente um artigo num Claro que site. sim. Eu não classificaria uma notícia. Não, Porque não é assinado por um jornalista, por isso não pode ser uma notícia. Claro que sim, claro que essa parte é bastante discutível e é uma discussão interessante. Eu acho que, como eu dizia, quando pensamos nos modelos de negócio das plataformas e quando pensamos no potencial de crescimento das plataformas, acho que tem que haver um pensamento sobre esse tipo de concessão e esse tipo de equilíbrio. Se me perguntares se isso fazia sentido, por exemplo, no tipo de conteúdo que o Shifter publica, não fazia de todo. Porque nós publicamos coisas mais ensaísticas, de maior reflexão, e não caberia nesse tipo de lógica. Mas se nós olharmos ao que é o 00, não é? Aquilo é um universo que já passou muito a questão do jornalismo puro e que utiliza essa estrutura toda para depois financiar a operação jornalística e tem conseguido aumentar a sua redação em números de jornalistas e tem conseguido Mas aí, fazer ou seja, tu quando dizes publicar esses artigos com a inteligência artificial, aumentar a produção de conteúdo para depois terem mais visualizações no site e através da publicidade terem mais receita? Eu não conheço o modelo de negócio a propósito, estou a dizer isto como espectador, porque conheço do que li no site deles e tive a oportunidade. Não, mas no teu modelo que estavas agora aqui a pôr em discussão, nesse eventual modelo. Sim. Ou seja, para além de todas as questões políticas que vamos ter tempo de falar nesta questão e da necessidade de apoio e de capitalização, não é? Nós já existimos hoje em dia e já hoje em dia precisamos de dinheiro e precisamos de recursos para tentar expandir as nossas redações. E nesse sentido eu acho que nós não podemos ter que é essencialmente a mensagem que eu quero passar, não podemos ter uma atitude aversa à tecnologia, como se não pudéssemos fazer nada que interagisse com a tecnologia, porque, no meu entender, estamos a autossabotar. Porque os outros que não têm os mesmos valores que nós e que não têm o mesmo rigor, a mesma deontologia, vão utilizar essa tecnologia e, em muitos casos, vão nos ultrapassar e eu acho que temos que aprender a fazer algumas dessas concessões e não ficar tão presos ao nosso momento. Tendo em conta, e é por isso que eu acho que esta é uma parte importante, quem é que detém a tecnologia, que tipo de relação é que estás a estabelecer com quem tem a tecnologia, quem é que programa, quem é que controla o algoritmo, conseguindo assegurar que tens essa parte do teu lado, não é? Que não estás dependente e a Microsoft decide mudar o algoritmo e tu ficas na mão, ou que é alguém que decide o input que aquilo gera, tendo tu essa parte a controlar, eu acho que esse tipo de concessões são interessantes e tem que ser um bocadinho o futuro do jornalismo. Eu posso dar outro exemplo. Eu tive recentemente num encontro de jornalistas sobre inteligência artificial no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de ver algumas experiências que estão a ser feitas por órgãos independentes na Venezuela, no Brasil, e existem órgãos de investigação, por exemplo, creio que o caso é o da Venezuela, agora não me lembro o nome específico do órgão, mas eles têm um modelo criado por eles, basicamente para gerar as threads do Twitter. Por exemplo, eles têm uma notícia que escreveram no site e com aquele modelo escrevem o nome do político que está em foco naquela notícia e aquele modelo automaticamente relaciona os vários artigos que eles escreveram, faz uma thread no Twitter, gera a imagem automaticamente, eles só carregam no publicar e isso ajuda-os muito a manter a rotação. Depois também não faz com que os conteúdos fiquem padronizados, ou seja, tudo muito, muito semelhante, todos esses posts vão ser semelhantes. Eu acho que, assim, à procura da perfeição, corremos o risco de nunca chegar à perfeição e... Tu imaginas inteligência artificial no Fumaça? Nunca. Absolutamente impensável. Talvez só na questão das transcrições. Não, para transcrever uma entrevista, para produzir um conteúdo que saía em texto. Mais como uma ajudinha do que... Nem pensar. Não, sei, usar para, sei lá, como o New York Times usa para analisar vídeo e ver onde é que caíram bombas de 3.000 toneladas ao diabo. Sim, transcrições, definitivamente. Para se eu conseguir arranjar uma inteligência artificial que me pegue num guião e a separe em frases factuais para um Excel para depois facilitar uma análise e eu não perder um dia a montar uma spreadsheet de verificação de factos. Sim. Escrever um texto que aparece seja onde for, linha vermelha absoluta. Eu também não consigo, atenção. Eu já fiz vários testes de brincadeira, tipo, experimentar e não consigo, não me identifico, não me relaciono com o texto que está escrito. Acho que não é o meu estilo, mas acho que esse tipo de articulações diferentes com a tecnologia são uma porta que eu acho que os mídias independentes poderiam explorar um bocadinho mais, porque permite fazer um bocadinho, às vezes, omeletes com menos ovos. Mas acho que o ponto diferenciador essencial dos médias independentes é regressarem a um espaço de aplicação de critério editorial, que é frequentemente perdido na voragem do trabalho mainstream da atualidade. Acho que se alguma coisa devíamos preservar continuamente era a aplicação sistemática de critério editorial, de pensamento editorial.
e acho que se der a inteligência artificial a qualquer ponto na escrita e na preparação e investigação, no ir lá e perguntar o que é que eu devo ler sobre prisões e seguir a lista de 10 títulos que dá o Bing. Acho que é a concessão do critério editorial, é deixarmos de aplicar. Perdemos o ponto diferenciador. Pelo menos o posicionamento que está mais predominante, não vou dizer que somos todos de acordo, mas se nós tentamos ser um complemento àquilo que é a informação diária, noticiosa, rápida, perde um bocadinho o sentido depois se calhar estarmos a trabalhar em conteúdos de consumo rápido, digamos. Ou seja, o nosso objetivo, quer dizer, acho que todos nós encaramos como o nosso trabalho complementar, ou seja, ele nunca vai existir sem a informação diária da atualidade, obviamente. Mas é um elemento diferente, é mais reflexivo, ou seja, há mais análise. Acho que isso não é possível de fazer com recurso a esse tipo de ferramentas, a não ser transcrições, etc. É mesmo, eu acho que em casos muito específicos. Mas pensando assim um pouco à frente da inteligência artificial, Sofia, ou seja, o MediaCon, um dos objetivos é pôr em debate o financiamento público, a necessidade do financiamento público, não apenas para os grandes grupos de comunicação social, mas sobretudo para a imprensa regional, local, para os não tradicionais. A MediaCon tem uma proposta em si de financiamento público? Não há uma proposta unânime, até porque, sendo os nossos projetos tão diferentes, isso não seria possível. A nível de estruturas, todos nós temos diferenças. Temos associações sem fins lucrativos, que é o caso do Gerador. Há estruturas que são empresas, como é o caso do Shifter, ou seja, depende muito e não há um modelo que sirva a todos. Mas um dos objetivos principais é, como tu disseste, a questão do financiamento do jornalismo está sempre focada nos grandes órgãos mainstream. E nós queremos focar, ou seja, desviar o debate para nós também, no sentido em que, eu não estou aqui a dizer que ele não é necessário para os grandes projetos, mas no nosso caso nós temos desafios que não se colocam numa grande estrutura. E isso é que importa neste debate. Eu recordo-me que no Congresso dos Jornalistas debateu-se esta questão do financiamento público e o debate tinha apenas grandes diretores de informação dos grandes órgãos, que pertencem, com exceção da RTP, a multinacionais. Ou seja, qual é o sentido de estarmos a debater o financiamento público apenas com base nestes modelos de negócio que são os mesmos há décadas e que estão ultrapassados, que são os modelos de negócio assentes em publicidade e em lucro. Ora, se nós reconhecemos que nós, média não tradicionais e pessoas que estamos aqui, reconhecemos que o jornalismo que fazemos é um serviço público, reconhecemos que o objetivo não é dar lucro, portanto, temos de discutir modelos que coloquem essa hipótese de parte. Ou seja, nós não queremos financiamento nem qualquer tipo de apoio para termos lucro. Queremos apenas fazer o nosso trabalho e prestar o serviço que ainda fazemos à democracia. Nesse sentido, isto é também uma oportunidade para falarmos sobre as várias modalidades de financiamento. Como eu disse, não há uma que nos sirva a todos, mas há várias medidas que podem beneficiar-nos de... Quais, por exemplo? De diferentes maneiras. Uma é a tão falada consignação do IRS, ou seja, se fosse possível termos um estatuto diferente, estatuto de utilidade pública, poderíamos, depois as pessoas quando vão escolher para onde doam o 0,5% de IRS, nós poderíamos ser uma dessas entidades. Essa é uma questão. Podemos falar também em benefícios fiscais de outra forma, mas eu acho que o mais importante, e para nós especificamente, seria a criação de uma estrutura que pudesse dar-nos financiamento a longo prazo. Ou seja, porque se nós funcionamos apenas com base em donativos, apoios periódicos ou parcerias, o que seja, isso nunca nos garante a sustentabilidade. Ou seja, o que nós precisamos é de um financiamento que seja estrutural e nos permita garantir que desempenhamos o nosso trabalho, pode ser num período de tempo relativamente curto, pode ser a 3 anos, a 5 anos, mas algo que nos possa garantir em que não estamos mês a mês ou semestre a semestre ou o que seja, a pensar onde é que vamos buscar a próxima fatia de financiamento para garantirmos os nossos salários. Acho que isto é o mais importante discutir neste momento. Nuno, o Fumaça foi um dos primeiros a abrir esta conversa dentro do universo dos mídias não tradicionais, com uma proposta que apresentou ao Presidente da República, ao Secretário de Estado também do último governo de António Costa, sim, salvo erro. Que soluções é que vocês, por exemplo, defendem?
Nós achamos que há duas vias essenciais. O apoio público direto e o incentivo à doação, quer por via da filantropia, quer da pequena doação comunitária. O apoio público direto precisa de fazer, como a Sofia bem dizia, financiamento estrutural do que eu diria 5 anos, médio prazo, longo prazo. Geralmente algumas bolsas filantrópicas são mais curtas do que isso. E é preciso financiamento para salários, para rendas, para a operação de facto dos órgãos de comunicação social. E nós propomos um modelo, conhecendo todas as limitações, com todas as melhorias que precisa de ter, próximo do que é atualmente a estrutura do DG Artes. Em que há seleção de projetos, de estruturas artísticas que são depois financiadas na sua operação como um todo, não apenas para projetos específicos, por dinheiro público, através de concursos, com júris, e tudo isto é ultra criticável como decorre na prática, mas achamos que é essencial que se faça através de, propomos a reativação do Instituto para a Comunicação Social, que já existiu e depois morreu no início do século, para fazer a gestão disso nas mãos de jornalistas, em júris geridos por jornalistas, com critérios transparentes, com obrigações de reporte financeiro depois dos próprios órgãos de comunicação social, para se conseguir perceber como é que está a ser aplicado o dinheiro público, para criar boas obrigações de transparência dentro da produção de informação. E isso garante que é possível fundar órgãos de comunicação social, sendo que o problema de propostas como os vouchers de assinatura ou incentivos fiscais à contratação é que não permitem pagar salários ao primeiro mês, quando se quer criar um novo órgão. Os vouchers de assinatura beneficiam quem tem um para os jovens, vai beneficiar os grandes grupos que já têm a máquina de marketing muito bem aliada e, portanto, vão conseguir captar a maioria. Sim, sendo que há propostas para colocar um cap criar os vouchers de assinatura e ter um limite para quanto é que pode ir para os grandes órgãos mainstream, para garantir uma distribuição pelos regionais e os locais, que podia atenuar parte disso, mas mantém o problema total de se eu crio um órgão hoje, como é que eu pago salários dia 30? E nenhuma das propostas de financiamento indireto, de assinaturas, de distribuição ao público permite fazer isso. É preciso financiamento estrutural, é preciso garantir, então aqui 300 mil euros consegues pagar salários por uns tempos. E depois queremos isto para organizações, e nós propomos isto para associações sem fins lucrativos. Propomos um modelo de reconversão das empresas jornalísticas em associações sem fins lucrativos, que depois permite um lado de política fiscal que podemos discutir, mas achamos que deve ser integrado automaticamente como instituição de uma IPSS, para integrar as relações, uma instituição de utilidade pública, exatamente, para integrar as relações na lei do mecenato, portanto, permitir o desconto de doações para jornalismo, quer de grandes doações institucionais, quer de pequenas doações mês a mês. O abrigo da lei do mecenato tem vantagens fiscais para a doação e o reconhecimento como de utilidade pública permite também receber as consignações de 0,5% do IRS, que são importantes para a sustentabilidade de muitas instituições sem fins lucrativos e que podiam passar a ser importantes também para a sustentabilidade do jornalismo. Fora isso, que é o lado mais estrutural de como gerar órgãos de comunicação social que se podem sustentar e como aplicar dinheiro público lá. Queremos bolsas de reportagem, de investigação, no modelo próximo do que a Gulbenkian já fez em Portugal há uns anos, até matarem o programa, e do que se faz lá fora, no Journalism Fund, por exemplo, atribuindo 20 mil euros, 40 mil euros, 50 mil euros, fomos para as bolsas do IJ4EU, para se fazer uma reportagem em específico, para se ir trabalhar sobre lítio, ou para se ir trabalhar sobre a apanha da azeitona, o que for o pitch, novamente gerido por júris de jornalistas, a avaliar propostas concretas de reportagem, para produzir peças específicas, e aí atribuídas a jornalistas, não atribuídas às redações. Portanto, nada aqui procura financiar as grandes empresas de comunicação, procura financiar estruturas, sem fins lucrativos ou pequenas estruturas, e financiar os jornalistas em si na produção de trabalho jornalístico. João, o Shifter já tem mais de 10 anos, certo? Tu estás lá desde o início, és um dos cofundadores. Tu vês, na tua ótica e tendo em conta o teu modelo de negócio e a tua experiência, que propostas é que, na tua opinião, seriam mais benéficas para fortalecer projetos como o Shifter? Primeiro dizer que o Shifter tem 10 anos de sobrevivência, não é? Exato, de sobrevivência, e até que a minha posição sobre a inteligência artificial e tão radicalmente pragmático, com às vezes é preciso ir buscar dinheiro, tem a ver com isso. Porque
porque eu não tenho problemas nenhum em dizer que o Shifter sobreviveu. Eu fiz muitos sites para o Shifter sobreviver e muito trabalho como designer. Já prescreveu, já foi há mais de 5 anos. Está tudo bem, já fiz, já foi. Mas eu acho que é preciso, primeiro, chegarmos a este ponto. E às vezes, nesta conversa, em torno do financiamento, como é uma conversa que temos de falar de vulnerabilidades, é que caímos num bocadinho nos romantismos, não é? E é preciso perceber, que, como não dizia bem, que é preciso pagar salários no dia 30. E esse tipo de questões eu acho que temos que ser um bocadinho mais, às vezes, no lado dos mídias independentes, eu gosto de ser um bocadinho mais pragmático e às vezes perceber que nem todas as soluções estão assim à mão de semear e permitem preservar o jornalismo como aquela coisa que nós gostamos efetivamente. Nós vivemos muito o romantismo do jornalismo. Nós vivemos muito para a causa e é normal, não é? Somos um bocadinho artistas, né, nisto que fazemos, mas todos os artistas ali ao segundo álbum tentam vender para fazer o hit para depois poderem fazer o que querem. Eu gosto da visão que o Nuno e o Fumaça representam. Tenho algumas questões em torno do modelo estilo EG Arts, um bocadinho também fruto de ter tentado já por várias vezes fazer passar o pitch de investigação e não ver reconhecido o interesse nas minhas investigações, porque geralmente eu trabalho sobre tecnologias emergentes em que as pessoas nem conseguem compreender qual é que é o problema que eu estou a tentar investigar e qual é que é a questão que eu estou a tentar trabalhar, e ou seja, crias aqui um lado que coorta a tua independência no total, não é? Portanto, se eu falar... E há um risco do jornalismo de investigação sobre o qual há um certo fetichismo por filmes como All the President's Men, Spotlight, etc. Quando se fala em bolsas é sempre muito para jornalismo de investigação, esquecendo-se o outro jornalismo também aprofundado. Exatamente, porque se eu falar sobre a importância da soberania tecnológica em Portugal, os jornalistas mainstream que estão normalmente nos painéis de júri não vão reconhecer a importância de investigar quanto é que gasta licenças da Microsoft, não é? Tipo, o Office, temos que usar o Office na cabeça deste tipo de... E nós não temos uma cultura propriamente progressista. Por exemplo, se eu se calhar fizesse esta proposta a um órgão alemão, na Alemanha eles valorizam muito o tema da soberania de software, se calhar passava. Ou seja, eu fico muito dependente de quem depois está no júri e eu não consigo aplicar a diferença e trazer o valor que eu queria trazer à área, porque os gatekeepers da área acabam por problematizar. Acho que é uma ideia que efetivamente seria melhor do que o que temos atualmente, porque não tendo nada, qualquer coisa seria melhor, e eu acho que quando estavas a falar eu estava a pensar, tipo, sim, exista, mais não seja para nós podermos criticar, não é? Mais não seja para falhar, que exista para poder falhar. A parte da utilidade pública, eu acho que é quase consensual, é das coisas que se aproxima mais da consensualidade. Por exemplo, nós somos uma empresa, mas somos uma empresa porque calha, não é? Até, já disse. Porquê essa opção? Porque na altura, quando criámos isto há 10 anos atrás, saídos da faculdade, foi a coisa que nos pareceu mais simples de fazer e, entretanto, ainda não vimos vantagens em fazer a mudança face à burocracia que temos de enfrentar. Porque, como nós bem sabemos, uma das dificuldades que o jornalismo independente enfrenta também é a burocracia e ter que lidar com a burocracia e com os vários reguladores, não é? Das várias ordens que temos que conjugar, e nós, para fazer a alteração, depois tens de mudar a designação no banco e depois tens que mudar na ERC e depois tens que mudar... E se não houver nenhuma vantagem em fazer essa alteração, nós acabamos por não ter os incentivos. Mas eu acho que dentro destas propostas que estamos aqui já a falar, essa nota de não olhar só para o jornalismo de investigação parece-me algo muito importante e que às vezes tendemos a esquecer em Portugal, porque aliás, isto é até um bocadinho de frustração pessoal, não é? O Shifter existe há 10 anos e sempre que se fala, por exemplo, de jornalismo em podcasts, de jornalistas, as referências sempre o Fumaça, falam sempre do Fumaça, vocês não têm hipótese. Vocês, o 74, quando faziam muita investigação, também era sempre mencionado, mas, por exemplo, o Gerador e o Shifter ficam um bocadinho de fora, porque como nós não fazemos investigação, acabamos por não ser. E é tão importante uma investigação como é o trabalho de crítica cultural. E essas coisas, para lidar com os desafios do presente, essas duas coisas são muito importantes. Eu acho que até se criassem uma bolsa alternativa para não investigação, qualquer coisa do género assim, seria muito importante, até porque se olharmos, por exemplo, para os fundos da União Europeia, que são outro dos instrumentos que o jornalismo tem acesso, são muito difíceis de conseguir fundos para fazer uma crítica cultural em Portugal, não é? Eu vou fazer parceria com 3 mídias de 3 países diferentes para fazer um trabalho aqui. Não vou ter parceiros para fazer esse tipo de trabalho. E nem é só isso, ou seja, tu estás sozinho no Shifter? Não, ou estás com a Carolina Franco também? Franco, fazer a coeditoria, sim. Exato. Tu, para trabalhares em jornalismo colaborativo com outros mídias, vais ter de conciliar as tuas agendas e uma pessoa num mídia não tradicional é pau para toda a obra, não é? A carteira
é melhor não ouvir isto, mas uma pessoa faz marketing, trata de financiamento, trata de administração, edita, questões administrativas, trata de tudo. Portanto, é quase impossível para um pequeno mídia, a não ser que abdique de uma pessoa a full-time só para essas investigações colaborativas. Eu acho que pequeno, e eu reforço a dimensão do periférico, porque eu acho que nós em Portugal ainda não percebemos que somos um país periférico na Europa e nós estamos muito longe dos centros de decisão e muito longe dos centros de convergência, de encontro, não é? No centro da Europa, na Alemanha, esticas um braço para um lado, tens um parceiro, esticas um braço para o outro, tens outro parceiro, não é? Nós aqui... E mesmo em técnicas de jornalismo, ou seja, se nós formos a ver, o jornalismo de dados entrou agora há pouco tempo em Portugal, quando já se pratica lá fora há muito tempo, e as técnicas de investigação do OSINT ainda não entrou em Portugal, praticamente, e lá fora há o Bellingcat, o que estavas a dizer do New York Times, da geolocalização das bombas, isso é técnicas do OSINT, e cá não há sequer esse interesse. Sim, isso tem a ver com, não é, a própria evolução do jornalismo. Por isso é que eu acho que nós temos mesmo de deixar de ser românticos no nosso país sobre o jornalismo, porque nós falamos às vezes até numa certa ideia de regresso ao passado, não é? Mas quando é que houve algum momento em que houve um passado dourado no jornalismo em Portugal? Houve um momento só. Houve um momento muito transitório. Muito transitório foi quando o Público aparece em 1990, 91. Em que final de 80, princípio de 90. Foi só... Em que, ao aparecer, teve de ir buscar jornalistas de vários órgãos de comunicação social e, portanto, subiu os salários, mas depois estagnou. E praticou-se bom jornalismo e tudo mais, e havia dinheiro, até porque havia ali uma certa efervescência, não é? No pós, na recuperação do país, havia esse dinheiro, mas a verdade é que a história do jornalismo em Portugal nunca foi espetacular e tem a ver com a história da literacia do país, não é? Nós somos dos países com a alfabetização mais tardia da Europa, somos dos países que, em contraciclo com o resto dos países europeus, como França, Itália ou Espanha, o jornal mais sensacionalista é o jornal mais lido, não é? Nos outros países os fenómenos são ligeiramente diferentes e nós temos que perceber que em Portugal, isso que falavas sobre as técnicas de investigação, sobre o desenvolvimento tecnológico nas redações, tudo isso é fruto deste atraso, que tem sobre isto uma camada ainda mais importante. Como a Sofia dizia no princípio, os órgãos dominantes são associados a grandes empresas e, como nós sabemos, as grandes empresas são muito mais lentas a fazer este tipo de mudanças, são mais rápidas a fazer outro tipo de mudanças, não é? Que degradam aquilo que para nós é interessante, mas são muito lentas a fazer este tipo de mudanças que são muito importantes. Eu acho que nós temos de começar a perceber que o problema estrutural do jornalismo, nós fazemos este pedido de apoio e de financiamento público para nós, em título individual, mas é um assunto sério para o país e que acho que nós ainda não compreendemos bem a dimensão. Ainda há um assunto que eu penso muitas vezes que é, parece que em Portugal, no jornalismo mainstream, só se escrutina o governo, não é? É raro ouvirmos falar de más práticas numa fábrica, a não ser quando é um despedimento coletivo e vai lá tudo filmar à porta, no direto, são casos muito pontuais também. Nunca soube falar de maus tratos numa fábrica. Aquela trabalhadora da corticeira. Existe, sim. Mas são muito pontuais, tens razão. São tão pontuais que nós conseguimos identificar quais é que são. Mas não há propriamente escrutínio das empresas privadas, e isto é um reflexo do problema do jornalismo em Portugal, e se calhar também ajuda a explicar porque é que o nosso tecido social e empresarial evolui tão devagar, porque há pouco escrutínio e o jornalismo reflete pouco sobre isso, por isso simplesmente não tem mais. Nem só sobre as privadas, mesmo dentro do que é a administração pública ou o funcionamento do Estado, tu não escrutinas, na verdade, os tribunais. Sim, escrutinas o governo. Escrutinas a velocidade dos tribunais, mas sim. não escrutinas o que é a justiça, como é que se aplica, o que é o funcionamento dia-a-dia de... Aliás, a vossa luta, por exemplo, com a liberdade de informação, com a documentação, não é? Como é que... não, mas é quase caricato pensar como é que tem que ser vocês, não é? Que chegam a um setor que já está estabelecido a encabeçar essa luta, não é? Parece que é uma luta que já devia ter sido feita. Devia. Não sei, nós temos um processo, estamos à espera de decisão do Supremo Tribunal Administrativo sobre ter acesso a processos disciplinares de agentes da PSP e que nós temos que levar ao Tribunal agora porque nos últimos 10 anos houve aí 3 ou 4 parceiros diferentes da Comissão que gera isto a dizer que jornalistas têm acesso a processos disciplinares de agentes da polícia e nenhum jornal levou depois a PSP a Tribunal quando recusaram dar. O DN não levou, o Público não levou. E porquê, na tua opinião? Porque a notícia ia sair amanhã e um processo judicial leva 6 meses e custa um dinheirinho e tal, então avança-se, há outras coisas para fazer, vais gastar tempo a escrever a intimação e a discutir e a fazer o recurso e a fazer mais não sei o quê, deixas passar, não é? É a velocidade de produção, o foco, tens mais 5 coisas para produzir e eu tenho o luxo de dizer, ok, eu não tenho mais nada para fazer.
Tem tempo a fazer. Isto é, tudo o que eu quero é ter este processo disciplinar. Então, os próximos 6 meses da minha vida, uma parte muito substancial é só sobre conseguir acesso a isto. E telefono todos os dias, e mando e-mail constantemente, e escrevo as intimações, e estou a chatear. Tu és um chato de fumaça? Eu sou profissionalmente chato. É mesmo que eu faço as relações públicas da PSP. Aliás, a Direção Nacional da PSP, através do seu advogado, já me chamou oficialmente um chato. Mas está escrito. Não, foi oral. Mas Foi oral. Mas tenho testemunhas. A minha advogada testemunhou. E tu, Sofia, em termos do teu trabalho e do gerador, o que é que tu sentes que seria mais proveitoso tendo em conta a vossa realidade? Olha, eu estava a pensar nisso porque o João estava a falar da questão de muitas vezes nesses pedidos de apoio não os conseguires porque falas de questões ou tecnologias que são emergentes. Nós no gerador já tivemos várias vezes esse problema. Só para explicar, voltando um bocadinho atrás, a nossa estrutura de financiamento, ou seja, a nossa estrutura assenta em 3 pilares fundamentais, que é educação, cultura e jornalismo. Portanto, nós atuamos na área da educação através de formações, pequenas formações, e na cultura promovemos eventos culturais. São estas 2 coisas que permitem financiar o jornalismo, porque apesar de nós termos uma revista impressa, obviamente... Quantos jornalistas são lá? Neste momento, tempo inteiro, somos 3, mas depois temos mais 3 part-time e colaborações freelancers pontuais. Isto fora a direção editorial. Mas, como eu estava a dizer, são estes 2 pilares que permitem financiar o jornalismo. E nós já concorremos a apoios da Direção-Geral das Artes com projetos culturais, eventos culturais, promoção cultural. Qual é o problema? Como o nosso foco nesses eventos geralmente são artistas emergentes, não temos o apoio, porque depois a DG Artes vai sempre ter um viés para aquilo que são os grandes nomes, ou que pelo menos já têm alguma notoriedade. Ou seja, nós penso que tentámos 2 ou 3 vezes e desistimos, porque os nossos projetos não têm apoio por causa disso. Os nomes que nós queremos apoiar ou divulgar não são conhecidos e então, se nós não temos isso, depois não temos canalização de fundos para o jornalismo. Por isso eu acho que a criar uma entidade, como nós todos concordamos que é necessário criar para nos atribuir financiamento estrutural, isto também tem que ser uma das questões a considerar. Mas há outra coisa que eu queria falar, que era, estavas também a referir as entidades, ou seja, não vamos dizer que fazemos uma miríade de trabalhos, porque a carteira profissional não pode ouvir dizer isto. Mas a verdade é que é uma hipocrisia depois das entidades estarem constantemente a policiar aquilo que nós fazemos, a nossa diversidade de funções, do que temos que fazer para manter, quando depois é óbvio que se não for assim, nós não temos meios para fazer. Porquê? Se nós tivéssemos meios, e tenho a certeza que o João concorda, se ele pudesse contratar uma pessoa só para tratar da angariação de fundos, uma pessoa só para tratar de... Com certeza o faria, mas não o faz porque não há meios para isso. Ou seja, as entidades reguladoras que existem, acho que precisam ou de uma reestruturação, ou pelo menos de um update. Da abolição. Naquilo... Já não vou tão longe. Mas naquilo que é também as suas políticas e a forma como atuam. Não podem aplicar a nós as mesmas regras ou as mesmas restrições que aplicam a um grande grupo que pode pagar uma pessoa só para contabilidade, uma pessoa só para... Não dá, ou só para marketing, o que seja. Não é possível. As entidades reguladoras têm que também adaptar-se e perceber que os nossos projetos são diferentes nas próprias estruturas, de forma a que não sejam um entrave, quer dizer, prejudicam-nos ainda mais. Nós já temos dificuldade em sobreviver. E isto é um ataque constante que nos prejudica ainda mais. Há pouco o Nuno falava ainda antes de começarmos a gravar, da obrigatoriedade de o Fumaça ter que nomear, ou pelo menos apresentar na sua plataforma, o diretor ou uma diretora. É óbvio que se houvesse a noção que a estrutura do Fumaça é completamente horizontal, que esses cargos não existem, se calhar eles não tinham que estar constantemente... Sim, mas aí tu não podes também criar legislação à medida de cada órgão, ou seja... Não é para cada órgão. A tua legislação de imprensa, de rádio e de televisão é propositadamente hierárquica. É construída para não haver democracia nas relações. Nesse sentido, porque se há novos modelos, e Fumaça existe, não é? E funciona desta forma,
desta forma horizontal, eles funcionam assim, ponto final. Então temos que reconhecer que eles existem, não é fingir que eles têm uma estrutura semelhante a todas as outras. E eu estou a falar do caso deles porque é muito paradigmático que eles foram disruptivos no seu modelo de organização e bem, acho que todos nós reconhecemos isso e admiramos o trabalho deles. Mas há uma diversidade de estruturas, quer dizer, qual é que é o objetivo de estarmos, sei lá, a punir ou pelo menos já a advertir por causa de um... Não, e a punição é uma multa. Ou seja... Mas qual é a lógica disto? Num meio que já tem dificuldades para sobreviver e que tem constantemente de andar atrás de financiamento ou de bolsas ou de apoio ou do que seja, ainda vamos fazer isto? Acho que é um dos problemas, esta questão das entidades reguladoras e de quem... Porque depois... Isto é uma irritação pessoal, mas quer dizer, andamos aqui com estas coisas e com estes problemas quase técnicos ou burocráticos de funções e do que seja, mas depois não olhamos àquilo que é, isto é toda uma outra questão, àquilo que é nos grandes órgãos de comunicação, nomeadamente as televisões, os atropelos que se faz aos elementos mais básicos do código deontológico. Qual é o sentido? Quer dizer, nós que já fazemos por nós um esforço gigante para respeitar o código deontológico, para ser rigorosos no nosso trabalho, para aprofundarmos tudo aquilo que estamos a fazer, verificar factos, tudo o que seja, depois há atropelos claríssimos na televisão todos os dias em que o comentário se funde com tudo, em que nada... Em que temos comentadores a darem notícias em primeira mão. É isso que eu ia dizer. Comentadores a anunciar notícias em primeira mão, quer dizer, a violar... depois se mostram erradas. É que não têm verificação nenhuma, em que nós nem sabemos de onde é que aquilo vem, não sabemos qual a fonte, não sabemos nada, ou seja, os princípios mais básicos do jornalismo a serem atropelados. E isto, não sei, parece que está tudo bem. Nuno, tu achas, falaste da falta de democracia nas redações. Tu és o gajo de direita do Fumaça? Sim, tu é a minha denominação. Será que ele não passou? Passaste pelo Observador. Sim. Qual foi a tua experiência democrática, ou não democrática, ou falta de democracia no Observador? É uma estrutura absolutamente hierarquizada em todos os sentidos. Ou seja, há uma submissão do jornalista individual ao editor, e isto aplicava-se quer quando eu era jornalista numa equipa de rádio, fui fundar a Rádio Observador, estive lá 1 ano, quer depois quando editava Amanhã 2, em que aqueles jornalistas não têm critério noticioso. Se me trouxer uma notícia agradável, não é? Mas eu tenho uma decisão final sobre o que é que entra no ar, o que é que não entra, quando é que este está pronto, quando é que não está, com quem é que vamos falar, a quem é que tu deves ligar. Ou seja, mas isso estava definido? Com quem é que tu devias ligar? Com quem devias falar? Se eu estou a editar uma equipa de 5 pessoas, eu ligo há um incêndio, ligo ao Jaime Marta Soares, ele atende sempre, vai, grava, volta, temos 10 minutos. E a velocidade de produção também tende à hierarquia. Tu não sentias liberdade editorial? Como jornalista? Eu não sentia que podia aplicar um critério editorial. Até porque quando eu tomava uma decisão editorial relevante, era discutida e submetida a discutida, a posteriori se desgostassem, ou antes se houvesse momento para isso, e submetida à linha do órgão, à linha da direção. Isso é parte do processo ali. Ou seja, eu não podia tomar decisões de gestão de notícia pequenas, não é? Fragmentárias. E algumas tinham um grau de liberdade, ou de falta de liberdade por falta de critério, que me preocupava. Ou seja, eu durante algum tempo cobria o Basta, portanto, a versão anterior do Chega, quando se candidataram às europeias, e depois comecei a cobrir o Chega, e estava totalmente impreparado para fazer esta cobertura, para ter pensamento crítico sobre aquilo. E aí nunca houve, na verdade, discussões com editorias, direção, sobre como fazer aquele trabalho, sobre como lidar com o fenómeno daquele movimento, com o que aquilo seja. Houve um jornalista que uma vez me criticou muito veementemente sobre parte desse trabalho, mas um jornalista ao mesmo grau hierárquico que eu, e que tinha toda a razão, e foi uma boa discussão, mas aí não havia um grau de coordenação. Mas sobre noticiar o Marcos Mendes ao domingo, eu recebia telefonemas recorrentemente, porque eu não noticiava, e depois às 10 da noite ou às 11... Não manda as notas para todas as redações? É prática comum, dizem-me. É prática comum, dizem-me.
Eu no I também me aconteceu a mesma coisa. Nunca recebi. Pá. Não, eu era de internacional, nunca portanto recebemos. não, É assim que se vê. Não te calhava a fava. não me calhava a fava, Pois, mas recebia-se. Sério, mas é uma coisa absolutamente distinta. Ou seja, não há... Quer na aplicação de linha editorial, estás submetido à linha do órgão, e a linha do órgão não é uma coisa definida pela redação. A linha do órgão existe previamente. A linha do órgão é mantida por um grupo de direção. Não é uma coisa decidida por aqueles 80 ou 90 jornalistas. E depois, no pensamento sobre o que é que este órgão está a fazer, achamos que o Alberto Gonçalves não deve poder publicar um texto de opinião com o título "Será que não temos um problema com os ciganos?" Se calhar é longe demais, não é? Não há nenhum tipo de poder de intervenção. Mas não há conceito de redação, não há comissão de trabalhadores para as questões laborais. O Conselho de Redação surgiu enquanto eu trabalhava lá, constituído nessa altura, já ao fim de vários anos, 5 anos, para aí de haver observador. A Comissão de Trabalhadores não existia e penso que continua a não existir até hoje. Portanto, há um Conselho de Redação. Agora, o que é um Conselho de Redação? É mais um órgão consultivo. Exatamente. É o poder vinculativo. Acho que nenhum Conselho de Redação neste país, e já são muito poucos, tem qualquer tipo de poder vinculativo, quando no passado até tinham de aprovar os diretores. Exatamente. E neste momento tem que emitir um parecer a dizer: estamos a favor. Isso discordarem, avança na mesma. A única formalidade é ouvires o Conselho de Redação antes. E se não ouvires, é uma chatice. Mas, independentemente da posição do Conselho de Redação, nomeias, e há mudanças muito substanciais que podias fazer no que é o poder de um Conselho de Redação, atribuindo ao Conselho de Redação a feitura do estatuto editorial, por exemplo, em vez de ser uma função do diretor, atribuindo ao Conselho de Redação poder de veto de escolhas para a direção e de ser vinculativo o parecer para a aprovação, deixando com, a certo ponto, o Conselho de Redação tem que ser ouvido também sobre processos disciplinares de jornalistas, despedimentos por aí fora, mas tornando isso uma função do Conselho de Redação realmente. Tu consegues transferir o que é hoje em dia uma série de funções que estão focalizadas no diretor de uma comunicação social para o Conselho de Redação, para torná-las aspectos de gestão coletiva, democrática, do órgão eleito, ou do órgão que pode ser mais participativo, pode trabalhar mais em assembleia, pode ser algo gerido mais conjuntamente. Tudo isso seria relevante. E, em geral, acho que existem estruturas que possibilitem a eliminação do cargo de direção. A gestão absolutamente horizontal ou a garantia de que o cargo de direção é eleito internamente dentro da redação, não é nomeado por uma administração. Isto exige que tenha estruturas de propriedade diferentes dos órgãos. Se tiveres um dono, é difícil que o dono se abstenha totalmente de interferir sobre quem é que dirige a publicação. E se tens um dono também que define a política orçamental de um órgão, é muito difícil depois tomar escolhas reais sobre o que é a tua política editorial, porque não escolhes quantas pessoas é que contratas, não escolhes no que é que investes, não escolhes no que é que cortas. Mas esse debate entre a nossa classe também está muito recuado. Ou seja, a necessidade de haver democracia dentro das redações, a própria consciencialização política, porque nas últimas décadas um dos objetivos das administrações foi, para além de reduzir custos despedindo os jornalistas veteranos com mais experiência no ofício e com mais possibilidade e consciência reivindicativa, foi retirar a política e a democracia das redações. Como é que tu vês, tendo em conta que também és do sindicato de jornalistas, fazes parte da direção, como é que tu vês a consciência de classe, da nossa classe? Eu acho que nós aprendemos a ser ultracompetitivos, a viver isolados dentro das redações e inter-redações, e também, por isso, atendermos para uma mediania na nossa cobertura. Um modelo muito homogéneo, muito matilha. Ou seja, eu acho que a construção do jornalismo competitivo e competitivo entre redações... Faz parte da sua gênese liberal. Eu acho maravilhoso haver um espírito competitivo entre redações que não existe, de crítica à política editorial de outras redações, que é muito projeto do modelo americano, e que cá não temos, em que tens o Expresso a dizer esta cobertura que o público está a fazer disto é horrenda,
Eis porquê. Cá há um acordo quase de cavalheiros em que Há um acordo tácito, não se atiram pedras. Exato. Sim. E quando alguém atira, depois é punido. Quando o observador recusou o financiamento, o adiantamento de publicidade durante o Covid e fez um editorial moderadamente duro sobre quem ia receber, aí já houve direito a uma punição coletiva do observador. Portanto, já houve outros órgãos a criticar. Mas sobre linha editorial, raríssimo. Raríssimo. Essa competição é funcional. O que é que não é competição funcional? Quem é que dá primeiro esta notícia por 3 minutos? E este é o modelo de base de competição que temos. E isto tem efeitos downstream terríveis, quer de comunicação de informação entre redações, de partilha de modelos de pesquisa, de partilha de formas de fazer verificação de factos, quer de eliminação dos tempos para fazer trabalho editorial, para fazer verificação, para pensar sobre trabalhos, porque estamos todos a correr até ao fundo. E acho que essa é a principal relação que temos, como classe uns com os outros. É de competição para nada, competição para imprimir um título, certamente, não competição para jornalismo. Talvez, não acho que nós somos super... Ou seja, nós, na nossa profissão, até podemos ter aquele sentimento de camaradagem ou o que seja, mas na realidade eu acho que não existe uma consciência de classe, ou talvez se comece agora a formar muito em parte. A greve geral de 14 de março foi fundamental, foi a primeira greve em 42 anos. Isso só se concretizou. Se não existisse a questão da Global Média, também não existiria greve. E o Congresso também foi essencial, foi um momento. Não é? Mas o Congresso também foi muito focado na Global Média, mais uma vez. Se esse assunto não estivesse na agenda, tu não tinhas uma greve, não acredito. Que houvesse adesão. Acho que dificilmente tinhas um pontapé. Não havia uma adesão e não havia um protesto, e lá está, o protesto é sempre neste sentido, de trabalhadores reivindicarem, e bem, obviamente, os seus salários, mas não há tanto esta crítica que o Nuno estava a dizer, esta crítica de o que é que se faz e como se faz e porque é que isso pode ou não ser problemático, ou seja, a questão continua, obviamente, que é importante em torno dos direitos laborais e etc., mas depois não há uma autocrítica coletiva em relação àquilo que está a ser feito. Nós jornalistas somos muito maus a lidar com críticas. Odiávamos os truques da imprensa portuguesa. Exato. Sim, eu acho que era uma das melhores páginas de crítica da comunicação social, só tinha um pequeno problema e que às vezes se notava que eles nunca tinham trabalhado numa redação e, portanto, faziam críticas muitas vezes e notava-se que não conheciam as lógicas da redação. E daí, ou seja, faziam uma grande história ou uma grande suspeição de porque é que isto aconteceu. Não, às vezes simplesmente aconteceu por causa de uma lógica qualquer de redação, de falta de tempo, de erro, etc. Mas, voltando a ti, Sofia, tu começaste a tua carreira, salvo erro, na imprensa regional, ou local. Sim. Tu sentiste que havia democracia na redação, ou não é por isso? Não. É assim, era uma redação muito pequenina. Quantos jornalistas? Éramos 2 jornalistas, mais o diretor. Não havia democracia. É assim, havia debate. Eu estava em constante confronto com a direção por causa de coisas que eu às vezes achava que eram violações básicas daquilo que devem ser os nossos princípios. Às vezes coisas como vamos publicar esta notícia já e ainda nem sequer temos a confirmação, mas queremos ser os primeiros. Portanto, vamos avançar. E eu estava constantemente em confronto por causa de temas como este. Se esse confronto depois tinha ou não resultados práticos, na maior parte das vezes não tinha. Ou seja, o diretor até podia dar-me espaço para eu fazer essa crítica, mas isso não tinha qualquer tipo de consequência, porque se tinha que sair, saía. Isso tinha que vir na primeira página, uma coisa que nós sabíamos que não era uma informação segura e como aconteceu nos dias seguintes vir a ser desmentida, isso avançava e pronto. Portanto, em questão de debate, havia crítica, eu fazia muita crítica a toda a hora, mas democracia no sentido de depois podermos, de contrariar uma coisa que vem da direção e ser isso que vai para a frente, não, de maneira nenhuma, isso não existia. Mas porque eu tinha também a noção que muitas vezes, e como acontece em muitos órgãos locais, a direção às vezes estava refém das publicidades autárquicas. Para a imprensa regional e local isso ainda é mais sentido do que para a grande. Sim, porque há muitos jornais locais que se não há aquela publicidade típica vinda da Câmara Municipal a promover a Feira do Queijo ou Festival de Verão qualquer,
Porque isso é muito importante. Quando nós falamos de um jornal, um pequeno jornal, que foi onde eu trabalhei, não conheço a realidade das rádios locais, mas não há de ser muito diferente, em que uma Câmara paga uma página, que seja com o anúncio da feira agrícola, isso é importantíssimo. E os jornais não sobrevivem sem isso, na maior parte das vezes. O que cria, claro, depois ali problemas no que é o escrutínio. Isso aconteceu no jornal onde eu trabalhei, em que houve um escrutínio do Presidente da Câmara, que na altura estava no poder, e quando isso aconteceu... Foste tu? Não, isto ainda foi anterior à minha entrada no jornal. Quando houve esse escrutínio, esse Presidente de Câmara cortou a publicidade durante 1 ano. O jornal teve em risco de desaparecer. Ou seja, é disto que estamos a falar, é mesmo sobrevivência. Eu acho que às vezes essa falta de democracia interna nos órgãos locais pode vir também desse problema, que é sintomático de tudo o resto. O teu percurso é bastante diferente. A Sofia começou na imprensa local, ele começou no Observador, eu comecei no ISOL público. Tu, completamente outside. Como é que... Outside e dark side, do lado da publicidade, tanto... Primeira pergunta, como é que vieste aqui parar? 2, veste a trabalhar um dia num órgão de comunicação tradicional? Imaginas-te? Aproveitando a minha experiência no mundo da publicidade, que é completamente diferente, e como é que eu vim aqui parar? Bem, eu vim aqui parar por questão de saúde mental, literalmente, porque já não aguentava mais fazer anúncios para vender cervejas e coisas do género. E, portanto, a minha vida para designer? Sim. Mas trabalhei durante algum tempo, trabalhei de todo o tipo, desde o Bez Angola, a Cristina Ferreira, à Superboc. Portanto, corri todo o tipo de coisas. E, portanto, passei por essa pressão. Eu acho que há muitas coisas más nesse lado, que não interessam trazer para aqui, mas eu acho que há sempre uma coisa que eu trago de muito boa, porque a cultura organizacional nesses sítios é boa, é forte, as pessoas são bastante unidas e há aquele espírito competitivo entre empresas, agências, acaba por se fundamentar e elevar o nível do trabalho, o que é uma coisa boa, apesar de eu não concordar com os valores da indústria em si, acaba por puxar por eles. E depois há uma cultura de organização e uma cultura de processos que eu acho que é fundamental e que eu, sinceramente, do que tenho observado das redações por fora, não é? A cultura de processos no jornalismo em Portugal é uma coisa muito fraquinha. Nós estamos com os mesmos processos desde sempre e inovamos muito pouco nos processos e depois a única coisa em que se tenta inovar é na velocidade com que se corre. Um bocadinho como não dizia, não é? Só se tenta fazer mais rápido, não se tenta fazer nada diferente. E ocupar nichos para ser hegemónico, ou seja, aqui tenta-se ir a correr para um sítio mais rápido, não é? Chegar àquele tema e tentar... Aquele tema não, e agora há aquele target, o público-alvo target, exemplo, DN Brasil, Público Brasil. Exatamente. Não é? Ou seja, tentar... E curiosamente ninguém faz um Público Brasil, um DN Brasil com foco no público brasileiro. Quer dizer, o Brasil, enquanto país, que é uma coisa gigante, tem empresas com muito capital, que se tu conseguisse atacar aquele público de uma forma estruturada, eles teriam interesse em ler algumas coisas nossas, porque há público brasileiro para a cultura europeia. Mas tiveste, no caso do público, tiveste essa tentativa com a parceria com a Folha de São Paulo. Sim. Mas depois vão os dois para o mesmo nicho agora, que são os imigrantes que estão a chegar aqui, não é? Que não, em princípio não vêm com grandes empresas, não são os CEOs da Embraer ou uma coisa assim do género. E, portanto, vão para um nicho um bocadinho descapitalizado. Eu acho que tem a ver um bocadinho com esta falta de cultura de organização, de perceber também qual é o investimento que estás a fazer, porque é que estás a fazer, qual é o retorno que vais ter naquele investimento. Eu sei que isto parece uma conversa um bocadinho capitalista, mas mas tem de ser. Mas o jornalismo tem que falar sobre isto. E estavas a falar da greve do 14 de março e da pouca reação ao jornalismo. Eu acho que uma coisa que é importante nós percebermos é que o jornalismo não tem consciência de classe, mas tem corporativismo. E se alguém fizer uma crítica e apontar o dedo a sério aos setores, ao jornalismo, a alguma coisa, é facilmente atacado e parece sempre que é uma persona, quase que se torna uma persona não grata. Na área do jornalismo temos que andar sempre a fingir que está tudo bem, não é? Um mítico editorial de uma jornalista com muito tempo num órgão a dizer que o patrão não tinha influência nenhuma, pesquisa o nome do patrão no órgão de comunicação social, é escandalosa a diferença que existe. E portanto eu acho que a crítica do jornalismo sofre muito deste lugar, como a Sofia dizia, em relação ao caso da Global Media, que é só quando estamos no chão, mesmo a desmaiar, é que nós falamos das coisas, não é? Na greve do 14 de março houve uma pessoa que subiu ao palco para dizer que há 20 anos que recebe 900 euros. O DN, vamos ver a quantidade de dinheiro que o DN queimou nos últimos 20 anos,
E é absolutamente escandaloso. É absolutamente escandaloso. Eu concordo totalmente contigo e deixa-me só acrescentar uma coisa. É escandaloso, mas, por exemplo, mesmo na televisão, ou seja, isto é uma escola. Quando nós falamos que o jornalismo não tem dinheiro, é verdade para uma parte dos mídia, mas para outros se o jornalismo é mais pobre, se os jornalistas saem cada vez menos à rua, é uma escolha editorial e de alocação de recursos. Por exemplo, um comentador na televisão, na SIC, pode receber 8 mil euros, 10 mil euros. Exatamente. Enquanto que isso daria para contratar 3, 4 jornalistas, uma equipa de reportagem para ir para a rua. Ou seja, é mesmo uma escolha editorial, isto só para complementar. Não, é tal e qual o que estás a dizer. Rende mais, porque os comentadores também dão notícias. E criam polémica e parecem combates de boxe. Mais virais. Ou seja, às vezes é preciso quebrar aqui um bocadinho esta película que está à nossa frente e eu percebo que não é fácil, porque o jornalismo tem este lado idealista que nos alimenta e que nos realiza, mas nós temos que perceber que isso chega a um ponto em que deixa de pagar contas. Isso é extremamente desigual, porque não permite que pessoas que venham de classes mais baixas tenham acesso à profissão, porque a entrada na profissão é super precária e sais de um curso onde podes ir para uma agência de marketing ganhar qualquer coisa decente, ou ir para jornalismo, tu vais ganhar qualquer coisa decente porque precisas, e é uma questão muito importante, porque o jornalismo começa-se a centralizar e a ser uma exclusividade das elites urbanas, tirando depois alguns órgãos locais. Eu ia dizer isso, é que já nem é o acesso à profissão e de entrar na profissão sendo mal pago. Às vezes é mesmo... Entrar. Sim, tens que estar na zona onde eu por causa venho. da necessidade de contrato para ter acesso à carteira. Tens a questão da carteira, tens o facto de não haver anúncios públicos para contratar para redações, tens de conhecer alguém. A questão também é a concentração nas zonas urbanas, como ele dizia. Sim, e de longe as mais caras. Onde eu vivo, na Beira Interior, não... Quer dizer, há meia dúzia de jornais, mais um punhado de rádios locais e essas são as opções que tu tens e, na maior parte dos casos, vais para lá, fazes um estágio de 6 meses e acabou, porque depois eles não têm capacidade para contratar. Portanto, voltas a estar a zero. E acho que é uma discussão muito interessante para termos sobre o que é o estágio de acesso à profissão. Porque é obrigatório passarmos 12 meses a fazer um estágio numa redação como profissão principal e remunerada. E aqui, ser realmente principal e remunerada, eu recebi 150 euros por mês apresentando faturas de alimentação durante o meu estágio todo. Contou. Portanto, esta definição é muito questionável e o seguimento disto é muito questionável. Mas no último mandato inteiro da Comissão da Carteira houve uma pessoa que chumbou no estágio de acesso à profissão. Uma. Mas porquê que chumbou? E a Comissão da Carteira descreve como o orientador de estágio ter embirrado com ela por uma questão pessoal. Ou seja, não teve nada a ver com questões editoriais. Ou seja, ninguém chumba. O estágio é inútil. É criado como filtro de acesso à profissão para garantir qualidade. Não serve para nada. Prefiro um modelo em que pedes só a carteira e recebes e depois te tiram quando não fez bem o teu trabalho. Antes de falarmos do acesso da carteira, eu acho que a nossa profissão, ou seja, começa logo a jusante ainda. Ou seja, acho que a nossa profissão ficou muito mais pobre com os cursos de comunicação social e com os cursos de jornalismo. Ou seja, não querendo idealizar os tempos passados, mas a verdade é que a diversidade de percursos, de experiências, de vivências, era muito e de conhecimentos, era muito diferente. Na transição até o 25 de Abril e etc., uma pessoa com a 4ª classe, mas que fosse autodidata, que tivesse interesse e etc., poderia ter acesso à profissão. Uma pessoa com o 12º ano também. E não era apenas estudantes ou licenciados em jornalismo ou comunicação social, mas de história, de literatura, estudos europeus, relações internacionais, economia, engenheiros, juristas. Faz todo sentido, especialmente depois de escrever sobre essas áreas. Sim. Faz todo sentido. Novamente a abolição dos cursos de comunicação social. Eu por acaso acho que sou um pouco radical nisso. Eu acho que os cursos de comunicação social são 3 anos, ensinam a técnica, ensinam a escrever, mas não ensinam o conteúdo. Ou seja, exemplo, que eu farto-me dar. Chegas à redação e agora tens de escrever uma notícia sobre a questão palestiniana. A primeira coisa que vai acontecer é chamar de conflito palestiniano. A segunda é o que é que acontece? O que é isto? Ou seja, não sabem. E, portanto, não sabendo todo aquele percurso histórico, sociológico, etc., o que vai acontecer é que vão se ancorar nas agências. E no New York Times e no Washington Post. E, portanto, vão replicar, porque precisam de se proteger para não escrever coisas erradas e de apontar o dedo, na narrativa única. E, portanto,
vai-se replicar. Isto é a mesma coisa para saber como é que funciona as Nações Unidas, a história das Nações Unidas, a África, a Ásia. União Europeia. Escrever sobre a dívida, União Europeia, escrever sobre a dívida pública, sobre a economia, ou seja, é verdade, e a questão aqui é, aprende-se na redação o ofício. Em 2, 3 anos, uma pessoa formada na redação, desde que haja acompanhamento a sério e formação a sério, é jornalista. Agora, um conhecimento aprofundado sobre as várias realidades é uma coisa que demora muito tempo, daí a faculdade e esses cursos, intensiva. E, portanto, acho que eu sou a favor de uma redefinição dos cursos de jornalismo, do género tirar 3 anos em qualquer curso, depois 2 anos de especialização em jornalismo e depois sim ir para uma redação. Aqui a questão é, com as propinas e com os preços em Lisboa, Porto e etc., quem vai fazer esses 5 anos vão ser os privilegiados na mesma. Portanto, eu ainda estou nessa quadratura de círculo. Eu iria falar... Eu digo-te 9 meses de formação no Senjor. 6. Pois, eu sim, iria por falar exemplo, nessa questão que é, eu me confesso, eu fiz uma licenciatura em Ciências da Comunicação, estudei na Universidade do Beira Interior, teve aspectos positivos e negativos, como tudo, mas essa questão de abolir os cursos de comunicação social ou de ciências da comunicação tem mais uma vez o perigo de centralizar, ou seja, tu já tens a profissão centralizada nos centros urbanos, já tens aquilo que são as formações de referência, etc. Aqui também centralizado nos centros urbanos. Tu acabas com aquilo que existe nas outras universidades espalhadas pelo país, então acabas com as hipóteses das pessoas se formarem fora de Lisboa e do Porto. Isso já é problemático agora, ainda mais será. Eu sei que eu estou sempre com esta lenga-lenga da assimetria demográfica. Não, é porque eu a sinto na pele desde sempre. E é muito complicado, porque tu até podes ter bolsa, tu até podes ter apoios para vir estudar para Lisboa, mas toda a gente sabe o drama que é a habitação. Vir estudar para longe de casa tem sempre outros custos. Eu, no meu caso, eu não saí da Covilhã porque eu não podia sair da Covilhã, portanto, se eu quisesse ter ensino superior, tinha que ser lá, como foi. Portanto, eu acho que é preciso cuidado quando falamos deste aspecto, porque já há uma concentração e já há demasiadas coisas no litoral. E se nós tomamos uma posição radical sobre isso, acho que ainda vamos piorar. Mas o São Jorge já está a tentar responder a isto. Eles fazem cursos fora de Lisboa, sim, quando têm jornalistas suficientes, e acho que pode ser... E para mim ajudou muito nisso. Começaram a fazer aqui o meu lado designer também informa esta discussão de alguma forma, porque há uma discussão muito grande na área do design em Portugal, que é se deve haver uma ordem dos designers ou não. E eu acho que aqui a comissão da carteira profissional de jornalista acaba por ser está num posicionamento que é quase no limbo de ser uma ordem também, não é? Tipo, está ali, somos uma ordem, porque eles é que determinam o acesso à profissão, e eu acho que, tanto no caso do design como no caso do jornalismo, estamos a ver o inimigo, digamos assim, no lado errado. Porque nós estamos a competir com o TikToker que não quer saber da carteira de jornalista e que não quer saber disso para nada e vai continuar a dar informação, ou com o Instagrammer, ou com a pessoa no Twitter que tem não sei quantos mil seguidores. Não estamos a competir com pessoas que se aproximam dos órgãos de comunicação social, dizem que quer fazer jornalismo e ainda tem, quer dizer, quem se dá à institucionalização do que vai fazer ainda tem que ultrapassar umas barreiras que aqueles que simplesmente vão pelo lado, não é? E até há aquele caso mítico de um site que produzia fake news e que a ERC convidou a regularizar-se. É a única forma que tinham de regular. Exato, dá-se essas caricaturas, porque de facto estamos com tanta força aí por ali de queremos que os nossos regulados e tutelados façam as coisas como nós queremos que eles façam, que quando há alguém que diz simplesmente, olha, então nós não queremos saber de vocês e vamos fazer mal porque queremos, tu ficas tipo, não querem mesmo ser regulados por nada. Da última vez que tivemos uma disputa com a ERC chateou-se connosco porque nós não publicávamos com a periodicidade certa, porque como os podcasts não existem, nós estamos registados como imprensa periódica. Portanto, eles regulam só o nosso site, não regulam o feed de podcasts. E já mudámos a regularidade de publicação lá definida para aí 3 ou 4 vezes, sempre por sugestão da ERC, porque não é mensal, é semanal afinal, e às vezes não é semanal, é tipo bimensal, e vamos mudando sucessivamente. E na última discussão que tivemos sobre a nossa regularidade de publicação, a certa altura eles disseram, vocês se querem estar registados na ERC, têm que definir uma regularidade a que obedecem. E nós perguntámos, mas preferíamos não estar registados na ERC. Nós já fomos multados porque eu tirei férias. Deixámos de publicar e eles disseram, vocês dizem que têm de publicar, não podem ficar sem publicar. Sim. Quer dizer, não posso tirar férias. E eu acho que, desculpa só fazer uma nota muito, muito breve,
que eu acho que a União Europeia, às vezes, as leis da União Europeia são muito confusas, mas em algumas coisas podem nos dar pistas. Aquilo que a Sofia dizia há pouco, de não se aplicar a mesma regulação, one size fits all, não é? Podia ser feita como a União Europeia faz, por exemplo, com as grandes plataformas digitais, que é a partir de um certo padrão de alcance, podes definir ao alcance o número de leitores que tu tens, a tua tiragem do teu jornal impresso, o número de leitores que tens fazendo um report honesto, ou através da dimensão da tua redação. Seria, por exemplo, aquilo que o Fumaça também defende, da autogestão dos mídias, poderias estabelecer um patamar, não é? A dizer, até teres 5 pessoas, todos podem fazer tudo, porque é o que é e aí tem que ser assim. A partir daí, tem que começar a definir funções para garantir que há uma divisão das tarefas e seja qual for o objetivo da divisão, porque é sempre um bocadinho artificial. Mas criar este tipo de escalões, às vezes não é preciso alterar tudo completamente. Mas pelo menos o criar... Media Freedom Act, na verdade, que já passou, estão a fechar o grande pacote europeu para a liberdade de imprensa, que inclui introduzirmos censura formalmente na União Europeia, mas fora a parte de introduzirmos a censura, na lado das obrigações de transparência, faz a diferenciação entre grandes relações e pequenas relações e tem obrigações diferentes. Como o RGPD, como essas leis todas, e eu acho que nós devíamos também trazer isso para os nossos órgãos reguladores, precisamente para equilibrar o setor, porque senão vai ser sempre... E depois a juntar aquilo que dizíamos, de eles não olham para os casos problemáticos. Há outra coisa que é, os grandes meios, tal como acontece na União Europeia com as grandes empresas, têm meios de compliance que os mais pequenos não têm, não é? Têm departamentos legais, têm, no final de contas, a última análise, têm dinheiro para pagar as multas e não lhes faz tanta diferença como nos faz a nós, não é? E eu acho que isso é muito importante de nós percebermos, porque estamos a criar assim uma espécie de pântano em que é muito difícil atravessar os primeiros anos de existência do mídia sem, não é? Acho que precisas 5 para consolidar e para... Sim. E é muito difícil fazeres esse percurso porque está tudo contra ti, não é? E quando estás a começar, ainda por cima, recebes um e-mail da ERC a dizer mas quem é que faz o marketing aí? Tu ainda ficas naquela tipo, peraí, agora tenho que dizer que é alguém. E pá, são tudo questões muito... que tornam o setor ainda mais vulnerável e que depois, a mim, faz-me compreender que alguns jornalistas depois sejam um bocadinho defensivos. E não haja tal crítica, não haja tal competitividade saudável. Mas há uma divisão artificial entre o dito jornalista do mainstream e o do não tradicional. Mas acho que é provocada pelas FIAs, em grande parte. Porque crias o ódio a qualquer pessoa que tenha o direito de ter tempo para ler um livro. Acho que é a mesma dinâmica, que é se tu vais reduzir os tempos de produção de jornalistas até ser impossível fazerem o seu trabalho e depois há horas de comunicação social para que olhem e pensam, eu se estivesse ali conseguia fazer o meu trabalho. Tu tens que garantir que não gostam uns dos outros. Sempre. E mesmo para, se estás a pagar o salário mínimo a toda a gente e há uma comunicação social que paga uma treta acima do salário mínimo, tem que ser má gestão, estás a ver? Tipo, não pode ser sustentável, não pode ser algo que vai durar, tem que ser um buraco em que tu vais meter, se saltares para lá e que vai fechar daqui a pouco tempo. Ou seja, acho que é provocado. Acho que há uma questão muito especial de jornalistas que não tem nada contra os alternativos, os independentes, o que seja. Mas acho que criámos a consciência de que há essa divisão fundamental. Mas também acho que os mídia não tradicionais também, ao afirmarem-se independentes e Ou seja, assim, a ideia da independência é um valor muito caro a todos os jornalistas, não é? Mas é uma sejam birra, ou não. Sinceramente absurda o birra com o independente. Porque o independente tem uma definição, um conceito básico que se aplica em todas as áreas em que se usa da música independente, do teatro independente. É sobretudo uma questão de estrutura. São órgãos autogeridos. Ninguém está a autogeridos. colocar em causa a independência Sim, mas editorial. mas a maior parte dos jornalistas, e é também da forma que sobrevivem trabalhando em órgãos cujas linhas editoriais não se revêem, porque há poucos mídias onde trabalhar, imaginam na sua individualidade, na sua secção, não é? Não estão a ver um modelo de negócios, não estão a pensar nisso. Eu acho que pôr independentes, não independentes, acho que por isso é que nós, aí bem, com a MediaCon, foi não tradicionais, porque assim... Essa ginástica... E foi uma discussão longa para chegarmos a uma designação. Acho que é importante dizermos isso, é que nós temos de tal maneira esta crítica sobre nós próprios que foi uma discussão gigante, mas usamos independentes, usamos alternativos, como é que nos vamos chamar, tendo em conta que somos todos diferentes? O alternativo põe-nos numa bolha que nós queremos chegar ao maior número de pessoas.
ou independentes, cria um choque artificial. E aqui a unidade de classe, acho que é de... E acho que também há aqui um ponto importante de extinguir estas divisões, que é as nossas redações não contratam mais porque não podem. Ou seja, e se tivéssemos que contratar, provavelmente tínhamos alguns dos jornalistas que estão hoje em dia a trabalhar noutras redações, porque há muito bom trabalho feito noutras redações. Ah, sim, eu tenho a minha lista de 10 jornalistas. Contratar. Sim. Eu acho que todos temos aqueles que sabemos, não é? Exatamente. Estar na lista. E portanto, eu acho que é importante nós percebermos isto, porque eu concordo muito com o que o Nuno estava a dizer e liga com o que estava a dizer há pouco. Do dinheiro está mal alocado, e por o dinheiro estar mal alocado tem que se criar estas divisões artificiais. Não vão as pessoas que recebem 900 euros perceber que realmente, se calhar, se sindicalizassem, se fizessem um bocadinho de pressão, havia dinheiro para elas ganharem 1.100. E a greve de 14 de março foi um momento de separador de águas. Separou muitas águas entre quem não tem solidariedade de classe, tendo posições de privilégio, quem se juntou à classe, ou seja, teve todo... separou muito bem da elite, porque há uma elite, claro, e o jornalista que recebe mal e que faz o trabalho de sapa e que leva com os costados... Mas nós estamos aqui a esquecer-nos de outra questão, que é óbvio que é importante falarmos de baixos salários, mas há muita gente na nossa área que não tem um salário, porque trabalha a recibos verdes, porque vive de colaborações pontuais. Os trabalhadores da Global Media é importante falarmos nisso. Atrás. 2 meses atrás. E acho que às vezes talvez a relutância da sindicalização tem a ver com isso, ou seja, se eu não tenho um contrato de trabalho, por exemplo, se eu só tenho o meu rendimento na recibos verdes, para que é que eu me vou sindicalizar? Claro. O pensamento também acaba por ser este. Porque se tu dentro do sindicato estás a lutar por um aumento de salário ou mas estás também a lutar pela regularização das pessoas que estão a contratos, que é uma das reivindicações da greve. Sim. É parte do que der na cara. Sim, eu não estou a dizer que não. A questão é a visão depois a percepção que há dentro da classe das pessoas que não têm um vínculo. Eu acho que há um choque muito grande, pelo menos é isso que eu sinto, ouvindo freelancers com o sindicato, ou seja, mas acho que há um problema de comunicação entre um lado e o outro. Os freelancers, por sua vez, estão muito atomizados, até porque cada hora que não trabalham é a hora que perdem. O sindicato também não consegue ligar-se aos freelancers. Um exemplo muito concreto, o sindicato organiza um evento sobre a precariedade dos freelancers e os freelancers não sabem. Ou seja, então sentem que não há nada feito para eles e o sindicato também não chega a eles porque também eles não sabem. Ou seja, a atomização dos postos laborais é letal para o sindicalismo e é um fenómeno para muitas profissões diferentes. E o problema de como é que chega, mesmo no processo de organização da greve, em que também participaste no comitê base que foi formando aquilo, é muito mais fácil ir às redações de 100 pessoas nos grandes centros urbanos e falar com o máximo de jornalistas que consegues de uma vez, do que agora ir a todas as redações de 5 pessoas regionais e locais. E é pior o grau de como é que eu falo com freelancers, como é que eu falo com as pessoas que não estão na redação quando eu fazer a reunião. Entende este problema? Sistematicamente. Além de facto há reivindicações distintas em vários aspectos, não é? Em termos da forma como é gerida a remuneração, da gestão de despesas de reportagem, da regularização dos vínculos laborais, que muitas vezes são próximas no grande sentido de quer-se melhores condições, mas muitas vezes são de facto distintas naquilo que se está a pedir ao patronato. Isso é muito difícil. Dito isto, os colaboradores da Global Media estão com 2 meses de salário em atraso e há uma vigília quarta-feira em frente à sede da Global em Lisboa, em frente à JN no Porto, a partir das 5 da tarde, se quiserem vir protestar pelos freelancers. Olha, nós estamos quase a acabar. Sofia, queres dizer umas últimas palavras de algo que acho que não foi falado? É assim, não é que não tenha sido falado, mas vou reforçar que acho que é importante, este debate sobre o financiamento tem que se manter. Eu apelo a quem nos ouvir que reconheça a importância de existir financiamento público estrutural, ou seja, há muitas medidas que se podem tomar, mas tem que haver medidas que sejam estruturais e assegurar que, não falamos sobre isso porque eu acho que isto para nós é um dado adquirido, mas talvez importe dizer que nenhum de nós coloca em causa a independência editorial por haver financiamento público, ou seja, todas as formas que nós e medidas que falámos aqui, nenhuma delas vai colocar
em causa a nossa independência editorial, porque pressupõe-se sempre a existência de uma entidade independente que não esteja diretamente, ou seja, não é o governo que vai atribuir esses fundos de forma direta. Isso para nós acho que é unânime que não está sequer em causa, e acho que muitas das vezes as pessoas não compreendem isso, talvez pelo nosso passado ditatorial. Há sempre esse medo que haja algum tipo de controlo, mas eu acredito, e acho que falo para vocês também, quando temos a certeza que isso não seria colocado em causa, até porque, importa dizer, se o financiamento for estrutural, menos formas existem de condicionar o produto jornalístico. E atribuído por uma entidade assim, independente. Se é atribuído um financiamento a um órgão que seja de 2 anos, 3 anos, 5 anos, esse financiamento está atribuído. Acabou. Enquanto que, se continuarmos a atribuir financiamentos com base num projeto de reportagem, de 6 meses, de 1 ano, aí já é muito mais fácil, porque se aquela reportagem depois for crítica, fecha-se a torneira. Enquanto se o meio de comunicação, o projeto jornalístico tiver um financiamento que for mais prolongado, mais estrutural, vai fazer o seu trabalho e ponto final. E que diga só na nota de não haver interferência pública, isto faz por toda a Europa. Por toda a Europa, sim, com escalas de financiamento brutais, e ninguém diz que a imprensa norueguesa não está forte e independente. João? Primeiro, deixem-nos trabalhar em termos de regulação. Se alguém da regulação estiver a ouvir, por favor, não impliquem com a periodicidade, com essas coisas. Nós já temos mais que fazer, literalmente, do que estar preocupados com isso. E isso parece uma coisa menor, mas é mesmo chato. E é sentires que o que existe em termos de política se opõe contra ti. E depois eu acho que, na lógica dos apelos, eu acho que cada vez mais temos que deixar de ver os mídia como um vale tão grande entre os mídias tradicionais e os mídias independentes, ou seja a designação que quisermos, e temos que perceber que fazemos todos parte da paisagem mediática, ninguém quer acabar com ninguém, salvo raras exceções pessoais, não é? Mas estamos todos pelo mesmo, acho que estamos a fazer um caminho positivo de encontrar espaços próprios para cada um fazer o seu tipo de jornalismo e criar uma paisagem mediática que eu acho que, francamente, apesar dos solavancos, está a melhorar e está a evoluir. Não deixar também demasiado pessimismo aqui em cima da mesa, porque acho que não é a nota importante, não é a nota dominante. Agora temos que falar das coisas com realismo, temos que perceber que somos um país completamente descapitalizado, que não temos uma indústria ou empresas grandes que possam financiar o jornalismo, seja através da contratação de publicidade, como existe noutros países, seja através de mecenato, porque não existem grandes fundações, não é? Vale a pena dizer que... Temos uma das maiores fundações do mundo, a Gulbenkian é cá. Sim, é uma escolha não darem dinheiro para jornalismo. E deram durante algum tempo, mas mesmo dando o dinheiro, a reportagem que há pouco falei, de que tentei candidatar-me, foi a eles que me negaram. Portanto, existir a fundação, e se existindo só uma, não cria uma competição, é difícil, a pluralidade também não é, mas temos que reconhecer isto, reconhecer esta parte, que não existem as grandes empresas que possam financiar grandes estruturas, e fazer esse caminho com honestidade, e eu acho que os jornalistas também têm que ter um papel e apoiar-se nos outros jornalistas para isso, de estarmos atentos àquilo que acontece, não é? Não é só quando a Global Media está quase a ir ao charco que nós vamos todos. Temos que estar atentos sempre e prestar um olho mais realista perante a nossa profissão. Eu acho que é importante, e que a MediaCon seja o princípio disso, de jornalistas a refletirem sobre os jornalistas. Claro que existem o Congresso e tudo mais, mas se nós pudermos dar esse contributo, e já agora fica com o apelo, venham amanhã ao festival, não é? Se for amanhã, efetivamente, dia 28 e 29. E se quiserem vir ao meu workshop também são bem-vindos. Sindicalista residente. Uma nota sobre paywall. Abolição. Mais uma abolição. Abolição. Que no MediaCon todos os 16 projetos publicam todos sem paywall, e foi isso que nos também juntou. Foi a definição comum a que chegámos. A única coisa que... MediaCon, jornalismo sem muros. Aí está. Informação sem muros. Acho que é muito fácil, e foi super tentador ao longo dos últimos 20 anos o processo de perdemos a receita publicitária, a não conseguir garantir a sustentabilidade dos órgãos, vamos fechar conteúdos online e colocar um entrave às pessoas poderem ler, para ser pago, ter acesso à informação. Já ouvi repetidamente retratado o processo de, na viragem dos anos 90 para 2000, disponibilizar gratuitamente o jornalismo como o maior erro que cometemos. Acho que é uma falha de interpretação monumental sobre a oportunidade gigantesca que isso foi. O processo sucessivo de pormos paywalls faz duas coisas.
não faz pessoas doarem assim tanto se não acreditarem no jornalismo que se está a fazer por trás daquela paywall. 2. Gatiza o acesso à informação. Quer dizer que se assina o Público e se lê só o Público, e assina-se o Expresso e se lê só o Expresso, e assina-se o Observador e lê só o Observador. E num país com baixos salários e precariedade, não dá para assinar todos. E assinaturas caras, é mais caro assinar o Público do que o New York Times. Muito mais caro. Talvez permita a escala também, mas e continuar, hoje em dia o New York Times pode só oferecer artigos infinitamente, não há nenhum limite. É só dar. O Público há tipo 3 ofertas por mês, uma coisa assim. Acho que são 6. Já está na loucura, hein? As paywalls limitam o acesso à informação, limitam quem pode ler o quê e limitam quem pode cruzar informação entre órgãos. Tudo isto é nefasto para a literacia mediática, que adoramos tanto, é super nefasto para a pluralidade e incentiva a noção de competição, porque tu não podes mencionar os outros órgãos no teu, porque eles vão para lá e depois mudam a sua assinatura, assim que passarem o link até ao site do DN. Por é que eu acho que é possível fazer isto sem paywalls? Porque, de facto, se tivermos sistemas de doação livre de pessoas e acreditarem no jornalismo que se está a produzir, as pessoas doam. 40% do orçamento do Fumaça são doações de 3 euros e de 5 euros e de 10 euros de pessoas. Não limitamos o acesso a nenhum do jornalismo que produzimos, não só querem que saia a próxima série. Então, dão o dinheiro. E eu acredito nisto como modelo em geral. Acho que é possível constituir relações não transacionais com o público se de facto sentirem que o jornalismo responde às suas necessidades. E pronto, e és o gajo de direita do Fumaça. Fumaca.pt/contribuir. Parte de direita. Obrigado por nos terem acompanhado. Foi mais um especial MyGig, desta vez sobre financiamento público de jornalismo. Hoje e amanhã a Mediacon acontecerá no Goethe Institute, debates, conversas e workshops sobre jornalismo, um jornalismo diferente, um jornalismo para as pessoas e, sobretudo, um jornalismo sem muros. Obrigado e é tudo por hoje.